Cada geração tem um modo de alcançar seus objetivos. E no campo também é assim. Tradicional ou moderno, o que vale é pôr em prática o que planejou. Suas conquistas podem estar a um clique de distância ou num aperto de mãos. O importante é contar com quem acredita nos seus planos. Diferentes gerações, a mesma força. Para todas elas, conte com a gente, a MAGE. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai saber com quem sabe mais do que a gente. E mais do que contar situações ou momentos ou desmembrar pautas aqui no Conversa de Cerca, esse podcast nasceu com um propósito também, né, de contar a história de pessoas, e pessoas que vêm construindo o agronegócio brasileiro nesses últimos anos e que continuam, né, com forte atuação para que as coisas caminhem bem, para que o Brasil continue evoluindo, para que o setor tenha, inclusive, segurança para trabalhar, né? E a história do meu convidado de hoje aqui no Conversa de Cerca, ela passa muito por esses processos todos, inclusive situações de intercâmbio, de trazer produtores de outros países para conhecer o Brasil, produtores brasileiros, levar produtores brasileiros para conhecer o sistema produtivo em outros países, porque são mentes que pensam ali, né, fora da caixa. E o meu convidado de hoje é, senhoras e senhores, Ricardo Arioli, atual presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas, mas que tem uma história muito mais vasta do que a sua atuação somente, fecha aspas, na CNA, na Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Muito boa tarde, senhor Ricardo Arioli. Que prazer receber aqui um personagem tão importante, né, para a história do Notícias Agrícolas, para a história do agronegócio brasileiro, um profundo conhecedor da nossa agropecuária. Seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui contigo, Carla. Você é admirada por todos os produtores, né, pelo trabalho magnífico aí que você faz nessa comunicação do agro, né? Agora com as redes sociais, teoricamente melhorou bastante, mas tem muita fake news, tem notícia ruim que vai ao ar. Então, personagens, pessoas profissionais como você, que fazem a diferença, é muito bom para nós aqui da agricultura. Mas aí eu não sei se eu continuo se eu consigo dar sequência a essa conversa já com elogios tão... Porque para mim, né, Arioli, receber uma resposta dessa de ti enche meu coração, mas mais do que isso me dá uma certeza muito grande que eu estou fazendo um caminho certo. Então, contar boas histórias faz parte desse processo da gente garantir ali as informações que a gente traz todos os dias, né? Muito obrigada, meu amigo. Sempre bom ouvir de ti coisas tão boas. Olha, não é nada mais do que realmente reconhecer, né, o trabalho que você faz. O trabalho é melhor, a gente faz melhor quando ele tem reconhecimento, né? Você sabe disso, eu também. Então é bom que a gente diga isso, né? Não fique só na imagem, na suposição, né? É então, verdade. Parabéns aí, porque o trabalho seu realmente está no caminho certo. Muito obrigada. Arioli, como é que você tem visto, assim, hoje, olhando para o Brasil, no contexto em que ele está inserido, como é que você enxerga a sua trajetória nesse, né, quando você cruza o contexto em que está o Brasil inserido nessa produção agropecuária, nessa missão de ser vetor de transição energética que o Brasil tem, de produtor de alimentos, e o Ricardo Arioli, que é não só um vetor dessa transformação também, mas um grande entusiasta do agronegócio brasileiro. Como é que você vê que essas duas trajetórias se cruzaram, a do nosso agro e a sua, no ponto em que você se enxerga hoje? Essa pergunta é longa, né? De resposta longa. Fique à Mas, vontade. assim, brevemente, né? Eu acho que isso remonta à nossa trajetória, a trajetória da minha família lá no Rio Grande do Sul, né? O meu pai era produtor rural lá perto de Erechim, ali em Campinas do Sul. Ele tinha uma fazenda de uns 300 hectares, não era uma fazenda pequena lá para os padrões regionais, né? Era uma boa fazenda. Meu pai era engenheiro agrônomo, meu irmão e eu somos os dois únicos, né? Eu sou mais velho, o Rogério mais novo. Nós começamos o curso de agronomia, né? Os dois.
E o pai, ele viu que talvez fosse a hora da gente vir conhecer o Centro-Oeste brasileiro, né? Então, resumindo, nós viemos conhecer o Centro-Oeste junto com o nosso pai. Na época, ele tinha condições de comprar uma fazenda, né? Nós acabamos comprando uma fazenda depois de alguns anos de pesquisas aí. E ele vendeu a casa. Nós tínhamos uma vida boa lá, né? Cá entre nós, né? O pai tinha um apartamento na praia, ele vendeu o apartamento na praia, ele vendeu um sítio que ele tinha. Ele fez tudo assim para poder comprar essa fazenda. E nós, então, primeiro compramos uma fazenda errada, nós éramos muito jovens, né? Na época, eu recém-formado, eu devia ter uns 23 anos de idade, né? 24. E aí, depois nós vimos que tínhamos comprado a fazenda errada, era uma fazenda pequena, na beira do asfalto, dedicada à pecuária leiteira, né? Eu estava bem influenciado com isso na época, aí, fazendo uma pós-graduação nessa área. Meu irmão e eu, o Rogério, vimos isso, né? Em 86, decidimos vender a fazenda, vendemos e compramos aqui em Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis, na época, era uma aposta total, né? Ninguém sabia. A gente tinha muita certeza que ia dar certo, mas não sabíamos, não tínhamos isso, né? Essa certeza. Tanto que, da época que nós chegamos aqui, nós colhemos a nossa 37ª safra. Meu irmão e eu estamos juntos, o Rogério toca a fazenda lá, né? Eu me dedico a outras coisas aí, como você já falou na introdução aí da conversa de cerca, né? Ajudo lá também, mas ele está muito mais lá presente do que eu. E nós colhemos a nossa 37ª safra com muitos percalços. Eu acho que a história nossa é a história do produtor que, de alguma forma, veio parar aqui no Mato Grosso, no Centro-Oeste brasileiro. Não tinha estrada, não tinha infraestrutura, a agricultura do Mato Grosso não tinha importância nenhuma. Nós ouvimos isso do ministro do presidente Collor, lá em 91, né? Vocês estão atrapalhando, porque vocês não têm competitividade, a logística de vocês não é boa. Ai, caramba! Pode ser, depois de tantos anos, né, de esforço aí, de conjunto. Cara, você estava errado! Graças a Deus! Ele estava errado. Então, passamos por tudo isso. Plano Collor, depois em 2005 veio a ferrugem asiática, e por aí vai, né? Mas olha o que nós temos hoje para mostrar, principalmente nesses últimos 15 anos, aí, 20 anos, né? Nós temos uma das produtividades maiores de soja do mundo, né? Aqui no Centro-Oeste brasileiro. Nós conseguimos fazer 2 safras, que é uma coisa que aconteceu no decorrer do período, né? Ninguém achava nem que a soja ia dar certo, quanto mais se alguém dissesse, não, vocês vão plantar soja e depois vocês vão plantar o milho. Nós íamos olhar para o cara e dizer, epa, o que é isso, né? 2 safras. Nós somos o maior produtor de algodão do Brasil aqui no estado, 70%. A Bahia, que é lá no Cerrado, também produz os outros 30%, né? Aí nós temos agora os sistemas integrados de produção. Essa semana eu tenho um podcast, o Momento Agrícola, né? Que o Notícias Agrícolas gentilmente coloca no ar aí o link, né, para as pessoas acessarem. Eu entrevistei o chefe-geral da Embrapa Cerrados, Dr. Sebastião Pedro, né? E vai ao ar essa semana agora, no final da semana aí. E nós estamos revivendo, então, as tecnologias que a Embrapa Cerrados desenvolveu. A Embrapa Cerrados está fazendo 49 anos. Ela foi colocada lá perto de Brasília para desenvolver o Cerrado, que era um deserto. Era considerado um deserto há 50, 60 anos atrás. Porque só chovia 6 meses por ano, o solo é de baixíssima fertilidade, é ainda, né? E não tinha madeira, não tinha nada para explorar na vegetação do Cerrado. Olha no que nós transformamos isso, né? Tecnologia e produtores nesses últimos anos aí. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu, meu irmão, nós conversamos sobre isso, né? Nós estamos dedicados agora na introdução dos sistemas integrados de produção lá na fazenda, a recria e a terminação da pecuária de corte, né? Em rotação lá com a agricultura, com a produção de grãos, confinamento, semi-confinamento, boi safrinha. Uau! Aonde no mundo que tem, né, opções como essas, né? Sim. Que nós conseguimos desenvolver, todos nós brasileiros, a pesquisa, os produtores, nesses últimos 30 anos aí,
20 anos. Agora está entrando o etanol de milho, que é outra coisa fantástica, porque precisa da biomassa, a floresta do eucalipto vai vir para as fazendas de volta, né? Vai vir para as fazendas, porque precisa produzir a biomassa para gerar energia. Nós estamos sentados num pré-sal de biocombustíveis aqui no Centro-Oeste, somos a soja, o sebo bovino, o milho, né? Outras culturas também, a cana, outras culturas que podem produzir biocombustíveis. Então, é um momento realmente peculiar na minha história, na história da minha família, na história do meu irmão, de nós todos, né? Que viemos para cá, e com certeza também na história do Brasil. É tão bom ouvir gente que viveu essas coisas, né, Arioli? Porque, assim, por mais que eu consiga noticiar com riqueza de detalhes, só quem viveu vai saber o que foi transformar o Mato Grosso, o Cerrado, no que ele é hoje, né? Como você bem pontuou, era, né, solos de baixa fertilidade. Era um bioma que não era para ser o que é hoje, né, Arioli? A gente viu, de fato, a pesquisa, a ciência empregada ali transformar o Cerrado e o Cerrado transformar o Brasil. É fruto de ciência, pesquisa, verdade, inovação, mas de muita coragem também desses brasileiros que foram desbravar o Cerrado, como você, como teu irmão, como teu pai, né? Foi uma história que nós temos para contar magnífica, né? Claro que ela não termina aqui. Às vezes a gente se dá conta, né, Carla? Caramba, mas nós somos tão jovens na produção do clima tropical, né? Sim. Nós temos, vamos botar aí 40 anos, o tempo da Embrapa Cerrados aí, 49 anos, né? Um pouquinho menos, talvez, porque a Embrapa Cerrados também demorou um pouquinho, né, para começar a apresentar resultados, o que é normal aí numa pesquisa inédita e desenvolvimento de tecnologias inéditas, né? Mas ainda temos muito pela frente para descobrir, para inventar, para fazer. E talvez, digamos assim, os desafios da próxima geração sejam até maiores que os nossos, né? A gente não sabe disso, com certeza. Mas, com certeza, também o caminho daqui para frente está um pouco melhor do que estava quando nós chegamos aqui, em 1987, né? E é muito interessante porque nesse ano de 2024 se comemora 100 anos da cultura da soja no Brasil, né, Arioli? A gente tem um marco muito importante porque se a gente pensar na transformação do nosso agronegócio, dos ciclos que o agronegócio brasileiro teve, então a gente teve os ciclos do café importantíssimos, do leite, do café e do leite juntos, da borracha, do cacau, do algodão, mas ao mesmo tempo que esses ciclos aconteceram, isso faz parte dos ciclos, né? Desafios muito intensos. Então, se a gente olha para a vassoura de bruxa no cacau, se a gente olha para o bicudo do algodoeiro, que inclusive está fazendo 40 anos, foram momentos que marcaram muito o setor, a produção agropecuária, e para a soja não foi diferente, para o cerrado não foi diferente, para o milho, né, que é esse consórcio de super sucesso que nós temos no Brasil, né, o que como você pontuou também. No começo, quando, né, tudo era teste, não, vocês estão atrapalhando, não enche nossa paciência, vamos tirar isso daqui, fazer outra coisa. A gente viu o brasileiro insistir naquilo, né? Justamente porque sabia que em algum momento ia funcionar. E esses 100 anos de soja, a gente também está falando de ciclos difíceis, né? Não foi um que a soja passou, não foi um que o milho passou e não serão os últimos a passar. Você citou a ferrugem em 2005. Foi um marco importante aí para a sojicultura brasileira, mas que nos fez, apesar de nos trazer perdas significativas, de trazer dor de cabeça incessante para o produtor perdendo sono, porque não sabia lidar com aquilo, mas foi também um pontapé para mais uma revolução pela qual passou o agronegócio brasileiro, mais um obstáculo que virou combustível? Mas, olha, você definiu muito bem, Carla. Pior que foi, viu? Só quem viveu, Ricardo Arioli. Pior que foi, porque o que nós perdemos, claro, bastante com a ferrugem, né? Minha família e eu, nós estamos pagando conta até hoje, tá tranquilo, vamos pagar, mas o prejuízo foi grande, né? Sim. Eu acho que não somos só nós, tem mais gente assim. Mas o que a gente aprendeu? Nós aprendemos a plantar a soja de ciclo curto, a soja precoce, a soja de 95, 100 dias.
Antes nós plantávamos soja em novembro e íamos colher em abril, né? 4 meses talvez até às vezes um pouco mais, né? Agora não, por causa que hoje nós aprendemos que o melhor fungicida para ferrugem é o tempo que ela fica, que a cultura da soja fica no campo. E isso nos levou a fazer a segunda safra de milho. Eureka! Então, se houve alguma... Tem um povo que fala de teoria da conspiração aí, eu não gosto muito disso, mas se houve alguma conspiração para trazer a ferrugem para a soja no Brasil, obrigado. Porque o tiro deu no pé, se é que houve isso, né? Se é que realmente isso aconteceu. E graças ao milho nós estamos produzindo etanol, quer dizer, a soja tem sido o vetor desse crescimento aí, né? E dessas oportunidades. Graças ao milho nós estamos produzindo etanol, graças ao milho plantado junto com a braquiária, né? O Santa Fé, que foi desenvolvido pela Embrapa, nós estamos fazendo o boi safrinha, os sistemas integrados de produção. Agora, como eu disse, vai vir o eucalipto para dentro das propriedades para poder fornecer a biomassa para as usinas. Então, ótimo, né? Fizemos realmente, a crise virou um combustível para mais sucesso ainda, mais produção ainda. E Arioli, sabe uma conversa que eu gosto muito de ter, assim, com esses, né, com pessoas como você que viveram essas transformações, é do papel social, não no sentido da solidariedade, ou embora também haja essa vertente muito forte, né, no agronegócio, é uma veia que pulsa muito, de forma muito latente, mas a questão social da transformação das sociedades, a criação das cidades, a interiorização das populações, a transformação tecnológica essa revolução social que o Brasil passou, em especial nessas cidades que nasceram em torno das produções. Isso é uma marca também muito forte do Cerrado, sim, mas de outras fronteiras agrícolas também. Se a gente olhar para Roraima, por exemplo, para a região da Cealba, para a região do Mato Piba, é uma coisa... não dá para explicar, né, Arioli, o que a produção agropecuária fez para as populações, o papel social que ela tem. Não sei se nós todos vamos conseguir registrar a importância disso, a importância do agronegócio para as pessoas desse país, nessas cidades em especial, que se formaram em torno dessas produções, não é isso? Também, né? Você veja que as cidades que se desenvolveram por conta da chegada e do sucesso do agronegócio aqui, da produção de soja, aqui no Mato Grosso, todas elas têm um alto índice de desenvolvimento humano, né? O IDH, isso é uma medida, ela tem a ver com o salário médio, né, das pessoas, tem a ver com o tempo de vida, a expectativa de vida e com a escolaridade. Então, isso mostra que realmente o ganho, né, do agronegócio não ficou só com o produtor rural. Ele trouxe desenvolvimento para a região, né? Ele trouxe qualidade de vida, oportunidade de emprego. Quantas histórias nós temos aí de sucesso de gente que veio assim, né, quase sem nada aí de outros estados e que hoje, às vezes, trabalhando no agro, conseguiram fazer um patrimônio aí que talvez tivesse ficado lá nas suas respectivas origens, isso não teria acontecido, né? Então, Mato Grosso é bem fácil. Você quer viver numa cidade com alta qualidade de vida? Vai lá e veja se tem lavoura de soja. Se tiver, pode mudar, que é tranquilo que a qualidade de vida desse município, dessa região é boa, né? Isso também é um orgulho para nós, porque eu sou agrônomo por formação, meu pai também, meu irmão, né? O Rogério. Então, nós não viemos aqui destruir. Não. A gente, quando se mudou para cá, deixando a boa vida que nós tínhamos lá no sul, uma vida boa, né? Boa vida não, porque você trabalhava, né? Mas uma vida de qualidade melhor, vamos dizer assim, que nós tínhamos, né? Do que quando nós nos mudamos para cá, nós fomos treinados para fazer uma coisa melhor na agronomia, qualquer outra profissão. Nós íamos construir um país diferente aqui. E eu acho que hoje, olhando para trás, isso aí é parte do que nós conseguimos fazer, sem dúvida nenhuma. Não é só dentro da propriedade, não. É no entorno, é a qualidade de vida que o agro trouxe
para as populações no entorno do agro também. E é um trabalho constante, né, Arioli? Porque ao passo em que tudo isso acontece, também caminhos paralelos foram traçados no Brasil, onde o brasileiro ainda desconhece esse Brasil, né? Ou uma parte dos brasileiros ainda desconhece esse Brasil. E eu percebo que quando a gente fala sobre isso, quando a gente traz isso para discussões em esferas que não são a nossa, né? Em esferas que estão tratando ainda com uma visão empoeirada o agronegócio brasileiro, a gente não consegue avançar ainda, né? A gente ainda, 2024, nós estamos discutindo a moratória da soja, por exemplo, sobre argumentos que datam de décadas atrás, e nós já resolvemos alguns problemas com o Código Florestal Brasileiro, por exemplo. Por que a gente... É difícil ainda a gente evoluir na comunicação desse setor, Arioli. Você que se comunica tanto, né, com as pessoas, você que além de empreendedor, corajoso, brasileiro, desbravador do Cerrado, e presidente de comissão na CNA e produtor rural, é comunicador, nasceu comunicador. Aonde que estão os entraves, Arioli? Por que essa ainda não é uma barreira que a gente consegue superar tão facilmente quanto outras que pareciam ser maiores ainda do que a gente imaginava? Carla, infelizmente, né, o Brasil é cheio de travas maliciosas, né? Travas maliciosas. Não, as coisas não andam, infelizmente, né? Nós somos hoje, a Embrapa já mostrou que o produtor rural é o que mais protege áreas de vegetação nativa dentro das propriedades, né? Por conta das reservas legais e as áreas de proteção permanente. É certo que nem todos os produtores têm a quantidade de reserva legal exigida pela lei. Nós estamos num processo, né, de compliance, né, de obedecimento da lei. Vamos resolver isso, só não está resolvido ainda, na minha avaliação, porque nós ainda não temos análise do CAR, não anda, é uma das travas que nós temos. Aqui no Mato Grosso, onde mais anda, tem coisas absurdas acontecendo, reinterpretações daquilo que já foi interpretado lá no passado, e que agora é a tal a questão aí da lei, né, que tu acha que tu está obedecendo uma, dali a pouco muda o entendimento, a insegurança jurídica, né? Sim. Então, você tinha lá uma licença, tudo certinho, há 10, 15 anos atrás, você está esperando há 12 anos que se faça análise do seu CAR, agora vem um parecer da secretaria dizendo que mudou o entendimento e que você tem que refazer tudo de novo, né? E aqueles, então, quem está prejudicado? Aquele que ainda, por azar, ainda não teve o CAR analisado, vai ter que refazer. Mas e aqueles que já têm o CAR analisado e que foi usado o parecer antigo lá? Como é que fica? Esses serão beneficiados? Todos deveriam ser beneficiados, né? Então, nós não conseguimos andar. É Ministério Público, é gente interessada em travar, dizendo que não pode cortar, uma ferrovia não pode cortar um pedacinho de uma reserva ambiental, ou que uma etnia indígena que está a menos de 40 quilômetros de uma ferrovia que certamente não terá nenhum efeito danoso sobre aquela comunidade. Pelo contrário, né? Nós já temos indígenas produzindo aqui na minha região, aqui no Parecis, e eles vão muito bem, obrigado, né? E nós queremos que isso aconteça, porque são cidadãos comuns, né? Comuns na vista dos produtores, né? Na visão dos produtores. E então essas travas é que não saem nunca, né? Nós não conseguimos andar com a coisa, com nada. Tudo é difícil, é burocrático. Parece que nós sempre estamos tentando fazer alguma coisa errada, quando pelo contrário, né? Nessa questão da preservação ambiental, olhando para o restante da população mundial, né? Quem fez a coisa certa fomos nós, o Brasil, aprovando uma lei e os produtores brasileiros aceitando, né? Hoje é um orgulho para nós a reserva legal dentro das propriedades. Ninguém mais questiona, todo mundo se orgulha de estar deixando um legado para a próxima geração, né? Sim. Mas os europeus, por exemplo, não têm esse conhecimento. O discurso dos europeus é o mesmo de 15 anos atrás, quando Exatamente. se instituiu a moratória, né? Desmatamento, desmatamento, desmatamento. Nós estamos mostrando segunda safra, carbono, baixo carbono, proteção ambiental, e eles não querem ver.
Parece aqueles cavalos de carroça que andam assim, né? Se olhar para o lado, vai ver um mundo que talvez não interesse, né? Que seja conhecido aí por conta do que eles não fazem lá e que nós fazemos aqui. Em um evento recente que eu tive na CNA, a diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi, ela é muito competente no que faz, e ela voltou de uma missão que esteve agora na Ásia. Ela, né, recentemente tinha voltado dessa missão na Ásia e na Europa, e ela dizia assim, que quando a gente fala sobre a imagem do agronegócio brasileiro, nós temos que nos perguntar aonde, em que parte do mundo nós estamos falando dessa imagem e qual agronegócio. Achei genial essa análise dela, Arioli. Ela volta com um resumo muito prático. Ela falou, na Ásia, no Oriente Médio, a pergunta é, vocês vão continuar exportando comida para a gente porque a gente precisa comer. Ah, mas em que parâmetros? Nos que vocês tiverem condições de produzir, porque nós precisamos dessa comida e nós sabemos que vocês estão entregando uma comida com responsabilidade. A gente confia nos protocolos que vocês adotaram para produzir. E do outro lado, né, os europeus, ela não tem conversa, se senta à mesa e não se conversa. Ah, mas a gente já protege, a gente não desmata, carbono, ILPF, programa BC, tudo. Não, nós não queremos, o desmatamento que é ilegal, legal, não importa. Não tem conversa. Como é que não tem conversa em 2024, Ricardo Arioli? Eles não têm uma árvore de pé e eles não têm onde plantar. O que essa gente está pensando? Isso aí, no caso da Europa, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra semana passada na Expo Agro, lá em Cuiabá, né? Uma das maiores feiras agropecuárias aqui do estado, por ser lá em Cuiabá, né? E eu mostrei alguns números aí. No caso da Europa, né? Os europeus, eles são autossuficientes na produção de carnes, mas eles não são autossuficientes na produção dos ingredientes que eles usam para formular as rações para produzir as carnes. Então, eles têm uma dependência de 60% da América do Sul, justamente onde eles estão apontando o dedo nessa questão aí do desmatamento zero, né? Brasil, Argentina, Paraguai. E sem a nossa soja, sem a nossa produção, o nosso farelo, certamente eles teriam problemas para se abastecer. Evidentemente que isso não é uma forma não é assim que a gente coloca na mesa numa negociação, né? Como a gente ouve muitas vezes, se não comprar da gente, não tem de quem comprar. A gente não precisa falar isso, eles sabem, né? Sim. Agora, o que nós temos que fazer é começar a valorizar essa produção que nós temos, mais sustentável e com carbono garantido lá da reserva legal, seja como for, né? Então, nós temos que avançar nisso. Agora, a Embrapa, por exemplo, está vindo com a soja de baixo carbono. Lançou, há 3 semanas atrás, a primeira aproximação, né, de como vai fazer a conta lá. A China, que é o nosso outro mercado, grande, muito maior que a Europa, no caso aqui do Brasil, tanto para soja, milho, carne, frango, tem um monte de coisa, algodão, né? É ali que nós temos que começar as conversas. É um país totalmente diferente. Eu passei a semana agora com 3 chineses aí. Visitamos o Mato Grosso, né? Eles estavam lá na Expo Agro, visitamos a ProSoja. Lá em Brasília, visitamos a CNA, visitamos o Ministério da Agricultura, onde mostramos qual é a política nacional de agricultura de baixo carbono. Essa política do ABC, ela já passou por 3 governos e a gente espera que ela continue. Não está ligado a um tipo de governo. É uma política de Estado. Ótimo. Segunda, qual é a ciência por trás disso? A Embrapa tem a ciência do cálculo, como calcular baixo carbono. Os números, muitas vezes, que os europeus usam, não nos são favoráveis. Nós precisamos mudar isso, mostrando a nossa ciência lá fora. E daí essa importância, talvez, de fazer um convênio com os chineses para que eles entendam a nossa ciência, né, e possam escapar dessa história aí de ter que usar as mesmas políticas europeias, porque eles não têm interesse nenhum em falar de desmatamento zero. Eles querem se aproximar de nós, fortalecer a nossa não é dependência, né? A nossa forma de negociação, os negócios, né? Nós somos dependentes deles, eles são dependentes de nós. Vamos fazer disso uma limonada. O que eu disse lá na Expo Agro, Carla, vamos continuar trabalhando. Esquece esse negócio aí que os europeus estão vindo com mais uma exigência. Nós estamos fazendo a coisa certa. Que vantagem teriam os europeus de comprar soja em outro lugar, que não tem a reserva legal, não tem a área
de preservação permanente, não tem uma produção de baixo carbono? Nenhuma. Eles vão ver isso uma hora. Os próprios produtores europeus, eles entraram no sonho de querer entender tudo que as ONGs falam lá, porque ganhou o Partido Verde, era o partido majoritário no Congresso Europeu, agora parece que está mudando. Semana passada, os produtores alemães já publicaram um abaixo-assinado lá, dizendo que não vão conseguir fazer aquilo que os europeus estão exigindo de todo mundo. Então, a coisa vai se ajeitar. Vamos parar de dar trela para gente que não quer conhecer a nossa produção e vamos focar em parcerias com quem realmente tem interesse do diálogo. Isso que você acabou de falar aí. A China tem, a Europa não. Eles só vêm de lá apontando o dedo e querendo que a gente faça as coisas da forma como eles querem. É uma diferença enorme. Uma loucura se a gente pensar nas referências governamentais de cada uma dessas localidades, né, Arioli? Pois é. Agora, outra coisa, questão governamental, né? Nesse negócio do desmatamento zero aí da lei europeia, os produtores e as empresas que compram a nossa soja e exportam lá para a Europa, nós não temos poder de contrapor essa exigência absurda aí do desmatamento zero, né? Que tem estados que faz muito tempo que já não tem mais desmatamento, como os estados do sul do Brasil, por exemplo, e vão ter que certificar e segregar a sua produção. O produtor não tem essa força, por mais que a gente esperneie, faça movimento e tal. Quem tem que resolver isso é o nosso governo, certo? Porque nós não podemos aceitar pacificamente, né? Pacificamente, como cordeirinhos, que vem alguém aqui e diga assim, olha, agora a lei de vocês é essa, nós não queremos, a lei de vocês não serve para nós, tem que ser mais do que a lei de vocês. Imagina se nós fosse fazer isso lá na Europa, o que aconteceria em termos diplomáticos. Então, especificamente nessa questão aí do desmatamento, da lei do desmatamento zero europeia, a solução tem que vir da diplomacia do nosso governo. É claro que toda vez que a gente faz uma discussão com quem quer que seja, os produtores, as empresas e tal, ajuda, mas não, nós sozinhos não vamos resolver esse problema, não. É um problema diplomático. É muito bom ouvir a sua análise muito lúcida sobre esse assunto, porque nós, como comunicadores também, né, embora a nossa ação vá ser limitada, mas a partir do momento em que a gente traz as informações, em que a gente traz especialistas para falar sobre o caso, ouve produtores e traz as notícias, inclusive de fora para cá, para que os nossos produtores entendam a demanda que eles têm lá fora, a gente vai trabalhar para ou inevitavelmente vamos formar opiniões quando a gente traz né, a mídia é uma formadora de opinião, é dar o fato para você fazer a sua própria análise, enfim, formar a sua opinião. Nós precisamos ter esse cuidado também, né, Arioli, de trazer informações que sejam realmente úteis para o produtor e parar realmente de dar trela para essas confusões ou para essas discussões que não tem muito nexo, né? Elas não têm uma viga mestra para a gente seguir, né? Elas são só um falatório, às vezes, meio descabido, e esses falatórios, com o advento das redes sociais, eles acabaram ganhando um pouco mais de corpo, um pouco mais de espaço, e a gente precisa se blindar de algumas discussões meio sem fundamento, não é isso? Talvez a gente tenha que parar de se defender menos e continuar trabalhando mais. Perfeito. Você lembra do Media Training? Sim. Media Training. Media Training. Então, como é que é? O cara te faz uma pergunta, mas necessariamente não precisa responder aquilo. Você tem que dar a sua mensagem. Sim. É isso que nós temos que fazer. O cara vem aqui e pergunta, mas e o desmatamento? Não, vem a segunda safra aqui, ó. Parece que tem aí desmatamento. Isso não é coisa de produtor resolver, é coisa de polícia, né? Mas vem ver a segunda safra, vem ver o baixo carbono, vem ver a reserva legal, né? É isso. Esse é o Media Training nosso. Né? Em cada oportunidade, deixa fora a pergunta que incomoda e responde aquilo que você quer mostrar. Eu te pergunto isso porque sempre que eu saio daqui, né, da redação e vou ouvir as pessoas falam para mim: Carla, o que a gente tem que fazer para as pessoas pararem de né, encher a nossa paciência, de não acreditar no que a gente faz? Eu digo: olha,
aqui a gente falar sobre isso não adianta, porque nós vamos pregar para convertidos, e aqui todo mundo já sabe que somos sustentáveis, que preservamos, que produzimos bem, que temos boas práticas agrícolas. Então, continuem trabalhando. Continuem trabalhando, porque não tem muita saída para isso. Agora, Arioli, eu quero te fazer uma pergunta também diante do que você viu, né, com governos que... Porque o Estado fica e os governos passam, né? Hoje a gente pode entender que a produção agropecuária ela conta com uma política de Estado consolidada. O agronegócio brasileiro, ele no âmbito do Estado Nacional, né? Ele tem o seu espaço consolidado. O Estado brasileiro já entendeu a importância do que fazem os produtores rurais desse país, ou ainda está aprendendo? Não, o Estado brasileiro conhece bem o agro, né? Não é por acaso que nós temos hoje uma frente parlamentar da agropecuária com tantos votos favoráveis ao agro do Brasil, né? E de deputados que até nem foram eleitos por nós, pelo voto do produtor, que é pequeno, né? O volume de votos dos produtores. Então, isso sim, eu acho que o agro e o seu papel no desenvolvimento do Brasil são bem conhecidos por todos. Ainda temos problemas, né? Apesar desse reconhecimento. Nos falta uma política de seguro agrícola que, olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Aqui mesmo no Mato Grosso, esse ano, com a seca no início do plantio, tivemos uma quebra, né? E ainda não temos um seguro aos moldes dos americanos, por exemplo, né? Deveríamos ter, porque já somos em diversas culturas aí, como na soja, no milho, no algodão, nós já estamos produzindo mais do que os Estados Unidos, né? Sem eles falam de a rede de proteção que eles têm lá, é o preço e a produção, né? Produtividade e preço por hectare, que daí, então, tem uma rede que protege o produtor dessas duas variações quando tem algum problema, né? Por exemplo, outra coisa, todo ano o Plano Safra, esse negócio já enjoou, né? Fala sério. E aí, tinha que ser que nem os americanos a cada 5 anos, então você já sabe. Você discutiria a cada 5 anos para onde que tem que ir os recursos, de acordo com as tendências daqueles 5 anos, né? Mas todo ano aí, ficar um dizendo que fez o máximo que pôde e o outro dizendo que não é o suficiente, mesmo discurso, aquela mesma conversa, sempre, né? Já enjoou, né? Então, apesar de ter toda essa importância, eu ainda acho que nós poderíamos sim avançar numa questão que é estratégica para o Brasil, né? Que é a manutenção da produção e a expansão da produção do nosso agro. Não tem nada no nosso horizonte, Carla, talvez até, digamos, vamos colocar infelizmente, né, que no curto prazo, 5 anos, médio prazo, 10 anos, médio prazo até é meio demais para falar, mas no curto prazo possa mudar o perfil, a matriz econômica brasileira. Tem oportunidades no agro, que hoje é a principal matriz econômica brasileira, né? Aumentar o uso de biocombustíveis internamente. Eu acho que não tem sentido nenhum trazer gasolina e diesel lá de São Paulo, de caminhão, aqui para o Mato Grosso, para levar embora a nossa produção de baixo valor agregado, né? O grão de soja, o grão do milho. Nós poderíamos estar usando o biocombustível, o biodiesel e o etanol de milho, o etanol de cana, em proporções maiores, né, aqui, porque, como eu disse, estamos sentados num pré-sal de biocombustíveis aqui. Então, são detalhes, né, que poderiam ajudar. O mercado interno é muito forte, o nosso mercado interno, mas muitas vezes nós queremos olhar só para a exportação. Olha o que os americanos estão fazendo com a soja agora, né? Eles vão produzir biodiesel com óleo de soja, né, nas refinarias, e isso vai criar um enorme mercado interno, como eles fizeram com o milho, quando começaram a produzir lá o etanol de milho no início dos anos 2000. Como está acontecendo com o etanol de milho agora, 20 anos depois, aqui no Centro-Oeste, né? O Mato Grosso começou, outros estados já estão ampliando, até o Rio Grande do Sul já tem dois ou três anúncios aí de usinas de produção de etanol à base de cereais, né? Poderia-se usar o trigo, que seria uma segunda safra. O meu pai fazia isso lá nos anos 60, nos anos 70, soja, trigo. Hoje o Brasil importa trigo, né? Podemos voltar a ter, como eu disse, um mercado externo melhor, né? Interno melhor, perdão.
E ainda o seguinte, você com a oferta maior de farelos, de soja, o DDG, né, que podem ser usados na produção de carnes, você cria uma outra oportunidade de agregar valor no nosso mercado interno na produção de carnes, até para exportação. Tem grão de soja, diminuiu, mas o nosso frango está barato, vai lá. O nosso suíno, a nossa carne, né, aumentar o uso de grãos na integração lavoura-pecuária. Então, tem muitas oportunidades. O que eu não vejo, Carla, resumidamente, é um projeto de nação para que essas oportunidades deem certo e aconteçam. Graças a Deus, elas vão acontecendo, mas é no picadinho, né? É naquela discussão diária, agora temos que tirar esse impasse que está lá no Congresso, colocar... Tem uma lei, né, que seja abrangente e diga agora nós vamos por esse caminho e orienta todo mundo para ir por ali. Eu sabia que você ia trazer uma resposta muito completa para essa pergunta, porque, embora tenha ficado bastante claro para mim, mas eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho que é sempre bom para a gente promover uma reflexão nas pessoas que estão mais do que, né, entre nós dois, as pessoas que estão ouvindo você falar, ouvindo você contar essas histórias e as projeções que você faz para o Brasil. Em linhas gerais, você é um otimista sobre o nosso agronegócio, mas mais do que otimismo, é ter que ter esse otimismo e ter que ser resiliente para continuar acreditando em todas essas, em que todos esses potenciais vão ser alcançados, Arioli? Carla, eu acho que não é um otimismo, Carla. Eu acho que é o perfil do produtor brasileiro, né? Sim. Todo mês de outubro, mês de novembro, a gente joga semente no chão. E daí? Né? Você é pessimista? Qual é o produtor brasileiro que faz isso, sabendo todos os riscos que vai correr, e você vai dizer que ele é um pessimista? Ele pode ter lá os acessos de pessimismo, né? Esse ano foi ruim, dá vontade de parar com tudo e tal. Mas o produtor brasileiro, sem seguro, falando aí em mudanças climáticas, aonde que está o pessimismo? Não existe. Eu acho que o que eu estou dizendo aqui mais ou menos reflete a forma de comportamento do produtor. Que se não fosse assim, né, Carla, nós não teríamos chegado até aqui. Com certeza. Exatamente. Não é com pessimismo que nós vamos chegar até daqui a 20 anos, né? Com um dos agros mais fortes do mundo. Outro dia eu vi um amigo nosso aí, né? Depois eu digo o nome dele para você aqui. Esse ano o produtor tinha que parar, porque está tudo ruim. Está na cara que não é produtor. Como é que um produtor vai parar, Carla? Tem as máquinas, tem os funcionários, tem a família, tem conta para pagar, vai fazer o quê? Que tem dinheiro ele pega para botar na poupança ou na renda fixa do banco, se está tudo investido ali na terra? Né? Não tem, o cara morre se ele fizer um negócio desse. Não só como entrar em depressão, esse negócio, morre financeiramente, porque como é que vai parar? Então é o tipo da análise que às vezes fazem, né? Que não tem nenhum sentido. Não tem como parar. Pode diminuir custo de produção, isso sim. Agora dizer, esse ano eu vou parar, não existe. É o otimismo que eu acho que está no DNA, né, do nosso produtor brasileiro. Eu também acho. E você sabe que eu entrevistei o Dr. Roberto Rodrigues na última semana, e ele dizia assim, Arioli, porque foi justamente, o João Batista falou assim, a Carlinha foi entender com os idosos como os índios fazem, foi buscar uma solução para o produtor brasileiro, foi se valer dos mais experientes, né? Quando os índios falam que quando a gente precisa de soluções, a gente recorre aos idosos, a Carlinha foi ouvir com os mais experientes. Que momento é esse do produtor brasileiro? E a primeira resposta do Dr. Roberto Rodrigues foi a seguinte, Arioli, a agricultura ela é um gesto de fé. E tem que ser. Porque o caboclo vai lá, ele gasta um dinheiro, ele compra uma semente, ele compra fertilizante, ele compra defensivo, ele bota tudo debaixo da terra. Aí ele reza para chover na hora certa. Para não chover na hora certa, para chover no tanto que ele precisa, para ter sol no tanto que ele precisa, e ele vai parar? Não dá para ele parar, Carlinha. A gente precisa melhorar o seguro, a gente precisa melhorar o crédito, a gente precisa melhorar. E ele fala assim o seguinte, hein, Arioli?
ele diz assim, ó, nós temos os 4 novos cavaleiros do apocalipse, que são as mudanças climáticas, a desigualdade social, a insegurança alimentar e a insegurança energética. E só quem vai transformar e matar os 4 novos cavaleiros do apocalipse, ou pelo menos prendê-los dentro de uma garrafa e jogar no oceano, é a agricultura tropical. E não é a agricultura tropical de uma forma geral, mas é a agricultura brasileira. Então, o doutor Roberto Rodrigues, que viu o Brasil se tornar o que se tornou, já traz essa missão aí para o produtor. Se ele não for otimista, né, Arioli, não vai dar. Ele vai ter que mudar de país, né? E vai ter que mudar de profissão também. Não tem como, né? Não tem como. Esse ato de fé, o doutor Roberto Rodrigues é uma liderança incontestável, né? Sim. Um dos baluartes do nosso agro. Outro dia eu assisti a palestra dele, bem a respeito sobre disso que você está falando, falou dos 4 cavaleiros do Apocalipse e tal. E então, é fé e também é mais um pouco, eu acho até, viu, Carla? É participar do milagre da multiplicação, né? Isso é uma sensação, certo? De produtores pelo Brasil afora, pelo mundo afora até, né? Você planta uma sementinha ali, vai colher toneladas, né? Sim. Como é o caso aí da soja, né? Do milho, enfim. Então, é uma multiplicação, é um milagre que acontece. Então, realmente, é tudo isso. Você tem que... Aí, uma outra coisa que eu escuto, esse ano foi atípico. Qual é que vai ser? Para mim, o ano atípico é quando dá tudo certo. Não sei se nós tivemos um desses nos últimos 37. Olha, deu tudo certo. Choveu, depois parou, depois choveu de novo, aí parou na hora de colher, daí eu colhia de tarde, de noite chovia porque o milho tinha que nascer. Quando que isso aconteceu? O preço foi bom. Não existe. Esse ano foi atípico. Atípico é quando dá tudo certo, viu? E é muito interessante, porque se você sentar com um produtor rural, né, Arioli, em qualquer parte do Brasil, e hoje se faz agricultura em 100% do território nacional, né, em qualquer lugar que você vá, tem alguém fazendo alguma produção, a perspectiva ela é bastante semelhante, né? Uns que têm esses acessos assim de pessimismo, uns que já estão mais cansados, outros que ainda são, né, entusiastas de uma agricultura diferente, ou orgânicos, por exemplo, enfim, mas sempre tem alguém falando sobre isso, sempre tem alguém falando sobre produzir, sobre melhorar a produtividade, sobre novas variedades, sobre novos fertilizantes, sobre novo isso, novo aquilo. Quer dizer, está em constante transformação. Se está em constante transformação e é tão dinâmico, ou mais dinâmico do que a gente pode registrar, é sinal de que no campo ninguém está parado. É sinal de que ali todos estão trazendo novas demandas. Porque senão estava tudo parado, estava tudo estagnado. Vamos ver como é que vai ser a próxima safra e a gente vê quais são as novas variedades que a gente tem que apresentar, ou quais serão as novas máquinas que a gente precisa levar para as grandes feiras para que os agricultores sejam atendidos. Então, se tem as inovações chegando, certamente essas demandas são conhecidas, né? Sim, eu te dou 2 exemplos aí nisso que você falou. O Brasil hoje é o país que mais adota biológicos. Sim. A nossa velocidade de adoção de biológicos é o dobro do segundo colocado. Então, aquela máxima de que o produtor só usa veneno, que quer intoxicar todo mundo, não é, vai acabar. Daqui a pouco não se diz mais isso, porque nós estamos indo no rumo de uma agricultura biológica. É claro que os biológicos não têm capacidade total de substituir os químicos, né? Mas com certeza vão fazer uma dupla perfeita. Agora, uma outra coisa, a Embrapa já lançou no mercado aí um inoculante para gramíneas. O nitrogênio da ureia, né, dos adubos nitrogenados, é o que mais emite gás de efeito estufa no mundo, porque precisa de nitrogênio para trigo, precisa de nitrogênio para milho. Tem gente que não conhece o Rhizobium, usa nitrogênio na soja, né? E agora a Embrapa lançou o nome do bichinho lá, o sobrenome é Brasilense, porque ele foi aprimorado aqui no Brasil. Azospirillum brasilense. Se essa descoberta estivesse nas mãos de uma multinacional qualquer, seria um lançamento mundial, porque olha o benefício que isso vai trazer para todo mundo. Usar 25% a menos de nitrogênio nas culturas gramíneas, né, nas culturas de verão,
e de inverno também, dá para usar na braquiária. É uma revolução isso aí. Nós aí costumamos olhar e dizer, mas olha a revolução que isso é. Outra coisa, SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil. Ano complicado, ano atípico, né? Putz, como que vai ser o resultado do SESB? Carla, 138,98 sacos por hectare do campeão, mais de 100 inscritos, acima de 100 sacos por hectare. Sim. Meu Deus do céu, se você prestar atenção lá no SESB, o pessoal faz uma avaliação lá digamos assim, do clima, como que correu o clima, como que correu o manejo. Sim. O manejo superou a deficiência climática. Olha que coisa fantástica isso. Então, olha o potencial que nós temos aí para a nossa soja. A média brasileira, 50. Tem gente colhendo 100. Evidente que alguns talhões, mas no início do SESB era 80, né? Então, olha, realmente nós estamos num caminho, nesse momento aí, do agro brasileiro, que eu reputo como fantástico, olhando para outras agriculturas. Outro dia eu recebi um grupo de argentinos aqui, cara. Gente, boa. Eles se reúnem desde os anos 60. Aquele grupo Acreia, né? Eles se reúnem, são 11 fazendas, todo mês se reúnem na fazenda de um. São amigos, já é a terceira geração. Começou com os pais, aí já tem os filhos e já tem os netos agora dos que começaram o grupo. Aí fazem perguntas, não são turistas, diferentes dos americanos, que não se conhecem, vêm aqui visitar. Esses aí vêm aprender. Aí pergunto, tudo. Daí chegou um deles, Carla, ele escreve num jornal lá, o La Nación. Sim. E ele voltou para lá e ele escreveu o título do artigo dele, Mato Grosso, o que a Argentina poderia ter sido, mas não foi. Jesus, imagina! Nossa, os homens ficaram loucos, Ricardo. Com isso. Porque vem gente de fora. Esse ano bombou, né? Vão vir, eu acho que uns 8 grupos de fora, que eu já recebi 6, agora vem mais 2 ou 3, se eu não estou enganado, até outubro, novembro. Vem gente do Tajiquistão, fica lá para cima da Índia, vê algodão. Vem um pessoal aí da Hungria, já é o segundo grupo que vem da Hungria, e vem um pessoal do Reino Unido ainda até o final do ano agora. Que eu vou receber, né? Fora os que vêm de outras formas aí para conhecer o agro brasileiro. Não tem ninguém, Carla, e nossa audiência e nossos ouvintes, né, que saia daqui sem uma surpresa pelo que ouviu falar, veio, viu e agora sabe como é que como é que estamos fazendo as coisas aqui. Isso é muito valioso. Durante o Global Agribusiness Forum, eu entrevistei a CEO de uma associação de produtores de uma vila em Botsuana chamada Pandamatenga. Ela me emocionou muito, Arioli, porque ela diz assim, eu não sei porque a curadoria do GAF me trouxe aqui, ela dizia, né, no painel dela, mas eu quero muito agradecer porque eu estou sentada em mesas tão grandes. Eu estou levando cartões de visita como se fossem pedras preciosas de volta para Botsuana, porque eu conheço o potencial daquele lugar, eu sei o quanto a gente pode ser, o que a gente pode ser, mas eu preciso de alguém que saiba fazer para eu transformar a vila de Pandamatenga, para depois eu transformar a Botsuana e transformarmos juntos a África. E óbvio, né, Arioli, são obstáculos diferentes dos que a gente conhece aqui. Aí a gente está falando de conflitos políticos, enfim, né, uma distorção imensa dos cenários políticos, mas ela vem como representante de produtores para aprender com o brasileiro e dizer assim, Arioli, toda a conexão que ela podia fazer ali, ela fazia. Todas. Ela dizia, Carla, eu vou te dar entrevista, você me dá só um segundinho que eu preciso falar com a Ali, eu preciso falar com o INSPER, eu preciso falar com o Senar, eu preciso falar com a CNA. E ela queria estar conectada com as pessoas aqui para saber o que ela podia, quais eram as expedições que ela ia levar para lá, como ela ia trazer os produtores para cá para eles aprenderem e transformarem a vila de Pandamatenga em Botsuana. Então, quer dizer, o que a gente faz aqui hoje é justamente esse farol para a agricultura mundial.
o que o Brasil se tornou como referência é inexplicável, né, Ariel? Quer dizer, não é inexplicável, mas eu nem sei qual é a Inacreditável. inacreditável. É inacreditável, é verdade. Até a gente olhando para trás, né? Meu irmão e eu na roda de chimarrão, quando a gente tá junto, né? A gente toma muito chimarrão. E a gente olha e digo, rapaz do céu, será que há 37 anos atrás, eu acho que eu tinha 23 e ele tinha 21, né? Quando nós viemos para cá. Será que a gente teria feito a mesma coisa? Eu não sei, né? Porque hoje quando a gente olha os riscos e tal, e jovem não pensa nisso, né? Graças a Deus a juventude ela pega aquilo e vamos fazer, e vamos matar. Nós queríamos plantar. Eu não estava preocupado com estrada, se era de chão, se não tinha, sabe? Se demorava 2 dias para chegar na fazenda. Eu queria produzir, era um negócio. Que bom, né? Que bom que a história que a gente está contando aqui hoje é uma história boa, né? Não é uma história ruim de forma nenhuma, né? Embora muita gente tenha ficado pelo caminho, porque realmente não tivemos uma política agrícola, né, de desenvolvimento do cerrado. As coisas foram acontecendo apesar do governo, dos governos, né, todos eles. Alguma ajudinha aqui, outra ali, né, mas se não fosse essa confiança, esse otimismo e essa crença na ciência, né, que tanto nos ajudou nesses últimos anos aqui, certamente nós não teríamos chegado aonde estamos, né. Eu acho que esse é um desafio de outros países também, né, porque tem que ter uma geração que encare o negócio, né? Tem que ter uma, senão não vai, né? Não vai. Enfim. Você entende que as próximas gerações, Arioli, também observando em loco, as próximas gerações, elas têm a mesma garra, a mesma coragem que a sua geração teve para continuar abrindo esses espaços no Brasil, abrindo essas oportunidades, promovendo essas revoluções, ou são profissionais diferentes, com aspirações diferentes, e que vão promover, portanto, resultados diferentes também? Olha, eu acredito, com certeza, na nova geração. Se você olhar, Carla, uma coisa que chama a atenção das pessoas que vêm nos visitar, americanos, europeus, nossa, como tem jovens aí tocando propriedades, trabalhando, né? É a segunda geração. Isso é uma diferença aqui no Brasil. Por que os jovens estão ali, né? Nas propriedades rurais? Porque eles veem que tem um futuro naquilo ali. Não é só porque o pai convenceu. Eles veem que tem um futuro, apesar de ter sido penoso, né? Não foi fácil para a gente. E a gente, às vezes, conta muita história assim, né? De problemas, isso desestimula e tal, né? Mas eles veem que tem um futuro ali. Então, isso é ótimo para nós. A mesma garra, sim, por que não? Os problemas serão diferentes. Eu acho que hoje, cada vez menos, né? Você vai precisar abrir área no Brasil. É muito caro, principalmente a área de floresta. Claro que tem ainda muita área para abrir no Brasil, né? Principalmente onde vai passar a infraestrutura, questão de logística, de oportunidade, obedecendo à lei. É outra conversa. Mas você já está entrando numa história que já aconteceu, já deu certo, né? Não era quando nós chegamos aqui, como quando nós chegamos aqui, que não se sabia se ia dar certo. Já deu certo. As oportunidades hoje, as alternativas, elas estão aí, né? Você pode fazer várias, de outra forma, a abertura de área, né? Aqui era tudo diferente quando nós chegamos. Não se sabia se ia dar certo. Então, sim, os jovens brasileiros que se dedicam ao agro, certamente daqui a 37 anos, né, como eu estou contando a história nossa agora aqui, vão contar aí para a tua NEC. Isso uma história de sucesso, sem dúvida. Não, eu falo que o privilégio maior que eu tenho nesse posto que eu tenho no Notícias Agrícolas é de contar a história de gente, viu, Arioli? E eu tô muito feliz e muito lisonjeada de poder contar a sua história, graças a Deus pela família Arioli, pela coragem que vocês tiveram, né, pelo entendimento que vocês, pelo Mato Grosso que vocês enxergaram antes das outras pessoas, e claro, você e um grupo de produtores que transformaram o Cerrado brasileiro. Então, obrigada, Arioli, pelo privilégio, né, de contar essa história aqui para
para a nossa audiência, por confiar no meu trabalho para poder também contar um pouco dessa história, que é uma história incrível, né? E fico muito feliz de poder fazer esse registro. Você sabe que no Notícias Agrícolas você está em casa, né? E sempre que precisar de nós, sempre que quiser contar mais histórias para incentivar mais pessoas, a gente está por aqui. Obrigado, Carla, pela oportunidade. Mais do que estar em casa, eu me sinto em casa, que é Que pior, né? coisa boa. Ih, pegou balda. O Notícias Agrícolas também tem uma trajetória muito legal, né? Começou lá na nossa Bienal em 2007, uma transmissãozinha ali e tal. E hoje, olha o que virou, né? Um canal realmente respeitado, um canal admirado, né? Por quem acompanha, pelos profissionais, pelos assuntos, enfim. Não vou repetir o que eu disse no início aqui, mas a todos nos enobrece, né? E nos gratifica. Olha, em nome da minha família, Carla, contar a história sempre é bom, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome da minha e de tantas outras famílias que têm histórias semelhantes para contar, talvez histórias até mais complicadas do que a nossa, né? Claro, mas eu acho que são histórias de sucesso. Graças a Deus, né? Haja visto o sucesso que o nosso agro está alcançando aí. É um prazer cada vez que a gente conta e conta para a gente que vem de fora, né? Porque eu conto essa mesma história para os americanos, para os húngaros, para os chineses, né? Outro dia levamos umas chinesas na reserva legal. Carla chinesa, formiguinha, foto. Impressionadas Cara, com chegou tanta alguém na diversidade. tua fazenda, leva na reserva legal, mostra o rio. Ali é uma riqueza, sabe? Isso nos orgulha, é parte do nosso agro, é parte da nossa história. E tem que ser contado, com certeza. Arioli, então como é que é? Como é que vieram as pessoas qual foi o último país que você recebeu? Eu fiquei ainda com esse nome na cabeça. Não foi o Cazaquistão, quem Tajiquistão. foi? Tajiquistão. E eles Virão acharam agora, eles vão vir no final de agosto eles agora. vão vir. Não, daí Vão você vir. volta aqui para contar o que essa gente achou do Brasil, pelo amor de Deus. Porque se os chineses ficarem impressionados com o caminhar das formigas, o povo... Não, Arioli, vamos fazer conversa de cerca, segunda parte, porque não queremos saber o que eles acharam. Sempre às ordens, sempre às ordens. Combinado, então. Meu amigo, muito obrigada, viu? É um privilégio para nós ter você aqui no nosso hall de pessoas que nos ajudaram a construir essa trajetória que você falou. Você está também no nosso DNA, Ricardo Arioli. Um abraço para ti e para o teu irmão, que a gente ama também, para toda a tua família. Vocês nos orgulham demais. Então, muito obrigada mais uma vez, meu amigo, e até a próxima. Um grande abraço para você. Obrigado, Carla, e até a próxima, com certeza. Até mais. Então, o Conversa de Cerca, ele sempre me surpreende. Toda vez que eu sento aqui nessa cadeira, que eu vou fazer um podcast, um episódio do Conversa de Cerca, eu me surpreendo com as coisas que eu tenho o privilégio de contar. E eu nunca vou conseguir agradecer o bastante, assim, pela confiança das pessoas em dividir a história delas conosco, né? Isso é riqueza. O jornalismo é feito acima de todas as coisas, de pessoas, né? Não dá pra gente contar a história, o que vai acontecer se Kamala Harris for a presidente dos Estados Unidos, se for Donald Trump, o que acontece com o agronegócio brasileiro. Nada disso é o bastante se a gente não tiver as pessoas que estão fazendo essas coisas acontecerem. Então, os personagens que montam as histórias que a gente conta aqui, eles são determinantes. O Ricardo Arioli, o Rogério Arioli, são personagens fundamentais para a transformação do agronegócio brasileiro, né? Quem conhece os dois e quem sabe, né, do papel que eles tiveram nessa trajetória, sabem bastante sobre isso. E, de novo, eu tenho o privilégio de contar isso, a confiança do Notícias Agrícolas, né, de me deixar com autonomia escolher essas pessoas, porque eu sei que elas, mais do que a gente fazer o registro, para também deixar para a posteridade, é estimular as novas gerações, é estimular o produtor que, como o Arioli falou, né, tem esses acessos de pessimismo, porque somos todos seres humanos e vamos ter esses acessos de pessimismo e de dias mais difíceis, mas quando a gente ouve um homem como o Ricardo Arioli falar, a gente pensa, não, respira fundo, que os anos atípicos são aqueles em que tudo dá certo, então eu já sei lidar com anos em que as coisas estão difíceis, e só é sendo produtor rural que dá para passar por obstáculos como esse. Então fica aqui mais um episódio do Conversa de Cerca, que eu já tinha esse sentimento de que ia ser bom, mas como eu falei, sempre me surpreendo, fica a história, né, sempre melhor
dessa vez da família, então, Arioli, aqui no Conversa de Cerca. Lembro a você que toda quarta-feira, às 3 da tarde, a gente tem um encontro aqui para novos episódios do Conversa. Todos eles estão disponíveis nas plataformas de áudio e também aqui no nosso site, lá na nossa aba de podcasts. Clica no Conversa de Cerca, ali tem todos os episódios para você ver e rever, certo? Até semana que vem.